3, 2, 1. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E nesse segundo bloco nós vamos conversar sobre uma solução diferente para o mercado da construção civil. A gente chegou até nós, né, uma solução que realmente nos chamou a atenção e por isso que a gente está mostrando aqui para você que está nos acompanhando que esse é o objetivo do programa, né? Sempre apresentar as coisas mais diversas que tem aí no mercado. Então, para você que está pensando em construir, talvez a solução esteja aqui. Estou falando sobre Blocoque Original. Nós recebemos aqui Chayane Carvalho, que é a diretora da Blocoque Santa Catarina, para explicar um pouco mais sobre o que é esse Blocoque. Chayane, seja bem-vinda ao Pode Morar. Olá, eu sou Chayane, como você já falou, né? Nós somos franqueados da Blocoque Original. Nós somos uma franquia aqui dentro de Santa Catarina. Nós estamos situados dentro de Araquari, mas nós atendemos todo o estado. Hoje nós trabalhamos com um bloco de vedação. Ele tem 90 por 90, porém as espessuras dele são diferentes. Nós trabalhamos com bloco de 10, 12, 15 e 20 centímetros. Embora esse bloco ele não seja um bloco de estrutural, nós conseguimos colocar dentro do bloco toda a parte de estrutura, onde entra essa parte de sustentabilidade, né? Nós tiramos da obra praticamente toda a madeira, porque a gente faz o encolhimento do EPS e a gente coloca as vigas ali dentro. Só para entender bem certinho, né? O EPS ele é um isopor, né? A gente trabalha com o tipo F1, ele é um isopor que ele não propaga chama, ele é um isopor virgem, ele não tem nada de reciclado dentro dele. E nas laterais dele, 1,5 centímetro de microconcreto. Então, assim, nós não trabalhamos com areia na nossa composição, nós trabalhamos apenas com microconcreto, cimento CP5, que hoje é o cimento mais forte que a gente tem no mercado, e uma tecnologia química que vai lá dentro, que foi desenvolvida no Brasil, foi levada para a Alemanha, estudada lá e voltou para cá com essa qualidade que nós temos hoje. A gente tem um vídeo que mostra um pouco melhor para a gente tentar. Queria que você me ajudasse assistindo o vídeo, de repente a gente consiga ver melhor essa situação. Vamos ver aí o vídeo. Então essa é a Blocoque. Temos ali o... Ali é o assentamento dos blocos, né? De que forma que a gente faz o assentamento hoje? A gente só precisa colocar a massa 3x1 na base dele, no chão, né? E a gente assenta o bloco em cima dele. Essa é a peça que você falou, 90. Isso, essa é a peça de 90 por 90. Depois dela assentada, a gente faz o tratamento de junta, que a gente comenta, né? Que é essa junção entre um bloco e outro. Depois o tratamento de junta feito, ela já está pronta para receber o revestimento. Se vocês forem olhar nossas peças, elas têm um certo brilho. Por quê? Porque ali dentro já está impermeabilizado também. Então, essa peça, depois de ela pronta, aonde é calfino pode botar, onde você for colocar uma massa corrida já pode pôr, o azulejo, a cerâmica, o porcelanato pode ser grudado direto nela também. Apesar de que as pessoas ali, né, conseguem carregar, ele é bem resistente, assim, né? Não é tão pesado, mas é um bloco bem resistente. Isso, ele pesa entre 45 e 47 quilos. A gente costuma dizer que precisam de 2 pessoas para fazer o assentamento, até por conta do pegar ele, né? Mas ele é muito fácil de fazer o assentamento e assim, a nossa empresa dá todo o suporte de treinamento. Então, comprando o bloco com a gente faz toda a parte de treinamento com a equipe que vai fazer o assentamento desses blocos. E aí, só para a gente explicar, a gente vê, depois a gente fala um pouco mais sobre essas situações. O que é a Blocoque Original? Então, você falou que vocês têm uma franquia aqui, né, na região. Da onde que surgiu? Você sabe contar um pouco dessa história exatamente? Sim, essa franquia ela surgiu no Rio de Janeiro, né? Foi o Paulo Guedes que fez, que lançou essa ideia pra gente, né? Hoje nós já estamos dentro do Brasil em 16 estados e com 40 franquias espalhadas por todo o Brasil. Entendi. Então vocês são essa franquia aqui, tem outras franquias de outros lugares. E há quanto tempo já existe a empresa? Nós estamos com a Blocoque Santa Catarina aqui em Araquari há 2 anos, mas a franquia em si ela já existe há 7 anos. Não, é realmente uma solução que chamou bastante atenção e pelo que a gente vê ali no vídeo, é uma solução para quem constrói os geminados, para quem constrói
prédios comerciais, até galpões e tudo mais, Isso, né? falando assim justamente de prédios, de geminados e até obras comerciais mesmo, Uhum, né? O Blocoque, ele traz um conforto de isolamento térmico e acústico. uhum, Então, hoje, quem vai comprar um geminado, qual é o seu maior problema, né? uhum, O barulho com a casa do vizinho. Então, uhum, quando a gente constrói com Blocoque, a gente já tira essa dificuldade da obra, né? Ele tem o uhum. isolamento térmico, ele tem o isolamento acústico e é importante ressaltar também que aqui na nossa região nós somos os únicos com os laudos e patentes registrados pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, Uhum, todas essas qualificações que eu estou te falando que o Blocoque tem, nós uhum, temos eles todos comprovados em laudos. entendi. Entendeu? E aí, partindo dessa questão que você falou, né, desse isolamento térmico e acústico, né, quais os outros benefícios que o bloco proporciona? Quando a gente fala assim, em benefícios, automaticamente a gente já pensa em agilidade, Uhum, economia, sustentabilidade, né? uhum, Porque a gente consegue agilizar essa obra em até 20% com uma equipe treinada, mais rápido, uhum, né? Porque a gente precisa entender assim, ó, cada bloco que a gente assenta são 19 tijolos. E o uhum, bloco, ele já está pronto, então a gente elimina da obra toda aquela parte de chapisco, embosco e reboco. Então, quando uhum, a gente fala de chapisco, embosco e reboco, já entra a economia também, porque toda essa parte de material a gente já não utiliza mais, porque o bloco ele já vem pronto. Ele já está impermeabilizado também. Então, ele tem uma absorção de água ali de 5%. Então, a gente uhum, pode pensar assim, que num bloco de 90 por 90, a gente coloca ali um dedinho uhum, de umidade. Então, a gente já começa a pensar também que quem tem problema de asma, rinite, bronquite dentro uhum, de uma casa dessa, a probabilidade disso procriar na saúde é muito menor, porque a uhum, gente já veda toda essa parte de umidade dentro da casa também. uhum. As casas levantadas com blocoque, ela não tem aquela embaixo, aquela Sim, isso que eu ia umidade. falar. Não, a gente pula toda essa etapa e já, né, deixa. Vamos dizer assim, de repente a pessoa não tá, não, eu não sou, não vou aderir totalmente ao Blocoque, né? Não gosto, não sinto confiança ainda, né? Uhum. Ela pode de repente começar a experimentar, né? Como você falou, os geminados, por exemplo, nas paredes divisórias ali, né? Por causa dessa questão do ruído e tudo mais. Uhum. Ou como você falou nessas infiltrações, que é comum em Joinville por ser muito úmido, né? De repente a base começar com Blocoque e ir para cima fazer de tijolo normal, alguma coisa assim, ou não é Sim. recomendável isso? Não recomendo, né? Não recomendo. Eu costumo dizer que a maior, quando o cliente vem para nós, a maior dúvida que ele tem com relação ao blocoque é com relação a como é que eu vou pendurar um armário na parede. Uhum, Comparando com a alvenaria convencional hoje, uma parede de tijolo, ela suporta ela tem 4,5 MPa de força. O que uhum, significa isso? Que ela suporta 45 quilos por uhum, parafuso na parede. O uhum. blocoque original, ele tem 12 MPa de força. Cada parafuso que a gente coloca no blocoque, ele suporta 120 quilos. Caramba. Então, assim, ele é mais que o dobro da resistência comparado à alvenaria convencional, Menos tá? furos na parede também para. Menos furos na parede, né? E também a Uhum, gente vai falar de economia. Quando a gente coloca o preço do tijolo do lado do preço do blocoque, realmente, né? Um tijolo é muito mais em conta que uhum, uma peça de blocoque. Mas uhum, cada blocoque assentado são 19 tijolos uhum, rebocados, sim. hipermeabilizados e pronto para receber o revestimento. Como a gente faz a parte de vigas e da parte de ferragem dentro do blocoque, a gente passa o maçarico lá, né, o fogo, Uhum, derrete aquele PS e coloca toda a parte de força, digamos assim, da casa dentro do blocoque. Então, uhum, assim, a gente já tira toda a parte de madeira também da obra. Na uhum, parte cinza, a gente tira quase que 90% da parte de madeira da obra. uhum, Então, isso já traz uma economia que no final da obra é de praticamente 30%. Daí para mais, tá? uhum, É muito mais rápido. A gente tem um estudo comprovado, e esse estudo quem fez, inclusive, foi a nossa empresa, de que uhum. enquanto um pedreiro assentava 4 metros quadrados de parede de tijolo, Uhum. esses mesmos 4 metros são assentados em 27 minutos. Caramba. Então, ele é muito mais rápido, sabe? Uhum. E também talvez a questão da própria, vamos chamar assim, a sujeira da obra, né? É muito mais simples, né? Ele praticamente zera a sujeira Uhum. da obra, né? Porque o bloco ele já vem pronto.
E aí a parte, mas tem que tirar o EPS. Tem quem escolha cortar, enfim, dar um certo volume a mais, que também não se compara à bagunça, né? Não menosprezando a obra, mas a gente sabe que toda obra tem, né? Mas a gente recolhendo, a gente praticamente zera essa sujeira e tal, né? Porque a madeira dá muito volume, né? E a gente praticamente tira a madeira dela. Voltando naquelas questões que você falou, eu tô falando até meio como consumidor, já estou pensando em, né, como se fosse um consumidor te questionando e tenho certeza que você vai conseguir responder com facilidade. Você falou ali dos furos, né? Ele é mais difícil daí também furar, né? Precisa alguma coisa especial para fazer os furos, para botar algum parafuso na parede, alguma coisa assim? Ou nem tem essa dificuldade? Não tem essa dificuldade. Só a gente vai precisar de uma furadeira, né? Para fazer os furos, aí a gente coloca aquelas buchinhas que são abertas por trás e tranquilo. E aí tem uma outra situação que me fez lembrar, fazendo esse comparativo, de repente, com os tijolos, né? Às vezes cai aquela situação do meio tijolo. Os projetos daí dessa forma têm que ser pensados de outra forma, para que eles encaixem melhor, para que não tenha essas possibilidades, porque você não tem, ou você pode cortar um meio bloco e... Podemos cortar o bloco do tamanho que for necessário. A gente precisa entender que o blocoque, ele é uma parede, ele é um bloco de vedação. Tudo aquilo que nós faríamos com o tijolo, nós fazemos com o blocoque. A diferença é que ele é maior e ele já está pronto e acabado. Sim. A gente pula aquelas etapas, né? Mas tudo aquilo que a gente conseguiria fazer com o tijolo, a gente consegue fazer com o blocoque. Precisa fazer um recorte? Faz. Precisa fazer, sei lá, um furo? Faz também. E é importante ressaltar para vocês também a questão de elétrica e hidráulica. A gente consegue embutir toda ela dentro do bloco. Se o cliente optar por fazer depois, ele pode depois ir lá cortar, né? Não pensa que vai passar a maquita, vai cortar e ele vai soltar. Não, vai precisar bater. Quando soltar, vai ver que o EPS vai vir grudado junto com o cimento, porque ele não solta, né? E aí pode passar toda a parte elétrica e hidráulica ali. Mas, se você quiser, a hora que você for assentar um bloco aqui, aqui vai passar um cano, né? Então, o que a gente faz? Já pega um ferro quente, um ferro, esquenta ele, bota ali, já passa o encanamento ali e já... Aonde vai ficar? Mediu 30 centímetros para cima, é a tomada ou é a torneira. Então, pega ali, corta com a maquita ou bota um serra-copo ali e já fica pronto. Já fica tudo passadinho. Entendi. Não, é muito, muito legal fazer acho que essa comparação, porque, como você mesmo falou, as pessoas têm medo em relação a isso, né? Eu ouvi recentemente de umas casas de um conjunto habitacional popular que foi feito lá na Vila Cubatão, que as pessoas começaram a falar, mas vai pregar um prego na parede, nem com uma marreta, não sei o que, tal, tal, tal. Então, eu acho que tem as soluções para isso, né? Então, é importante a tua vinda aqui para explicar, para as pessoas entenderem, né? E como eu falei, acho que faz parte do dia a dia, e deve ter perguntas muito mais absurdas do que essas que eu te fiz. Que o pessoal acaba fazendo. Quando as pessoas vêm, o maior medo deles é o desplacamento, sabe? É acontecer de desplacar. Eu gosto de ressaltar muito o blocoque original. Porque tudo que vem depois do original é alguém tentando copiar isso aqui. E aí é que nem receita de bolo, né? E essa receita, ela esse bolo aqui, digamos que é uma segredo, receita né? de segredo. A gente não pode repassar, mas o que acontece? Realmente, se a gente não tiver essa tecnologia química aqui que não foi assim para ser desenvolvida, ela realmente pode acontecer. Mas com o nosso bloco, a gente dá 100% de garantia. Ele não desplaca. Entendi. Nós estávamos na FEICOM em abril. A FEICOM é a maior feira de construção da América Latina. Nós estávamos expondo lá e tinha, né, um bloco de cada espessura. E foram 4 dias de feira e foram 4 dias de pessoas puxando para tentar desplacar. Não desplaca. Caramba. E aí tem essas espessuras diferentes, são para finalidades diferentes também ou uma questão mais do gosto? Não, é a questão mais de gosto do cliente mesmo, né? O bloco de 10, ele é um bloco que tem uma quantidade de EPS pequena no meio. Ele tem 7 centímetros só de EPS ali no meio. Então, é um bloco que eu diria assim para te fazer uma divisória dentro de casa, ou então para fazer um muro, né? Mas quando são obras maiores, que a gente vai fazer vai passar toda a ferragem por dentro e embutir tudo isso, a gente já indica um bloco de 20, um bloco de 15, né? Questão de tamanho de obra, a gente não pode levantar
um sobrado ou um triplex com um bloco de 12, porque a gente vai precisar de umas vigas um pouco mais largas. Aí, a partir disso, a gente consegue indicar ao nosso cliente a largura do bloco. Mas a questão, assim, ó, de massa mesmo, né? Aquilo que vai no bloco de 10 vai no bloco de 20. Tanto que se a gente pegar o bloco de 10 e for pegar o bloco de 20, o peso deles é o mesmo. Aí tem uma situação também, pensando como consumidor, né? Imagino assim sobre as aberturas, né? De portas e janelas. Deve ser muito mais prático, né? Porque acaba, né, questão, tá fora do eixo, ali tá torto e tal, enfim, tá fora do esquadro. E com os blocos aí fica muito mais fácil, né? De ficar mais reto, né? Tem algum cuidado especial que o colocador precisa ter em relação a essas aberturas para não ter problema? Não. É só a gente, né, cuidar com a questão de verga e contraverga, fazer essas vergas e contravergas, né, embaixo e em cima, e não tem segredo nenhum. A gente tem pedreiros, inclusive, que quando vão fazer o recorte, eles já recortam certinho em L, onde vai ficar a janela bem certinho. Depois só bota um concreto ali e tá tudo certo. Que legal. Ele é muito rápido. Que outros comparativos que vocês fazem com a alvenaria tradicional, assim, para as pessoas entenderem melhor os benefícios, as facilidades do Blocoque? Ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido. E é uma obra limpa, como eu já havia falado para vocês. É uma obra sustentável. Hoje o Brasil tem tocado muito nessa tecla, né? Então, assim, é uma obra muito mais sustentável também. Menos desperdício, né? E assim, economia, né? Economia, ela é muito... Aquilo que eu estava te falando, né? Quando a gente compara a alvenaria convencional, o preço do tijolo com o bloco, realmente ele não fecha a conta, digamos assim. Mas no final da obra, quando a gente vê que toda essa parte de madeira a gente não precisa comprar, a mão de obra ela acaba sendo mais em conta, porque ela é muito mais rápida. Então, a parte de... Hoje, quanto custa um saco de cimento, né? Não desprezando, capaz, mas assim, quanto custa um saco de cimento para te fazer o reboco da tua obra toda e depois impermeabilizar tudo aquilo. A gente já pula todas essas etapas, né? Então, fazendo esse comparativo com a alvenaria convencional, eu costumo dizer que o Blocoque, ele é o futuro da construção civil. Nós já estamos muito presentes dentro da construção civil, mas eu acho que a ideia daqui para frente é nós estarmos cada vez mais fortes, né? E até a questão, a gente falando do cimento, né, que querendo ou não, em algum momento até pode estragar, tem questão da umidade, pode chover, pode acontecer muita coisa. E o bloco fica muito mais fácil de armazenar, a princípio parece, né? Sim. Lá na nossa fábrica, eles ficam cobertos, né? Mas você pode deixar ele no tempo. Comprei ele agora, vou iniciar minha obra daqui 15 dias. Ou então, daqui 20 dias. Ou então, deu um imprevisto, vou ter que parar. Não tem problema nenhum ele ficar no tempo. Legal, muito bem. E muito bem, você também gostou do conteúdo que a gente está falando no programa de hoje? Então aguarde um instante aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Blocoque aqui no Pode Morar.